Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 19, Peralta que está falando. Vamos dar mais uma olhadinha no mercado aí, dando a nossa opinião a respeito do que pode acontecer, o que aconteceu hoje no mercado e qual a nossa visão sobre o que pode acontecer no mercado, né? Bom, vamos começar então como a gente sempre faz com o Bovespa. O Bovespa hoje abriu, chegou a ter quase 2% de baixa, teve uma recuperação intraday, porém, como vocês podem ver, segue dentro de uma área de lateralização, tá? Abaixo da linha de tendência de baixa, ou seja, nada mudou. O mercado só deve caminhar para uma direção, ou rompendo isso aqui com força para fazer um pivô de alta, ou perdendo os 54, na verdade é isso aqui, 54.300 mil pontos, e aí caminhando para um início de uma nova pernada de baixa. Essa é a ideia do Bovespa atualmente, tá? O Dow Jones segue também no gráfico diário dentro daquela lateralização que a gente vê. Não dá para traçar a LTB, tem uma resistência importante aqui nessa região, olha, que tentou romper e os preços foram jogados para dentro, e também só vai se movimentar forte na perda desse suporte aqui dessa região, né? Petro 4, mesma situação gráfica que a gente vem falando já há alguns dias. Vou apagar isso aqui para não confundir a gente. Lateralização também, tá entre R$19,60 e R$21. Rompendo para baixo vai ter o suporte em R$18,40, rompendo para cima vai ter a resistência aqui da LTB. Dentro aqui, nada a se fazer para quem quer realmente boas operações de prazo maior. Vale chegando perto aqui da linha de tendência de baixa dela, tá? E aí é uma área perigosa. Quem comprou por alguma razão aqui nessa região, eu sugeriria ir zerando essas posições aqui, tá? Os em Minas tem aquele gráfico bem confuso, abaixo de uma linha de tendência de prazo maior, rompendo uma linha de tendência de prazo menor. O que poderia ser feito aqui seria, para os otimistas, fazer isso aqui, traçar a Uzi Minas como se fosse um pivô maior. O problema é que a minha média aqui não está indicando isso, os preços estão encontrando resistência na média, então o mais correto seria só entrar no rompimento de 14,25. Uma outra coisa que pode ser feita seria tentar buscar uma operação no gráfico de 30 minutos, que é essa operação aqui, ó, certo? Que teoricamente deu entrada hoje com um rompimento de 12,43 e um stop abaixo de 11,97, com 11,90 aqui. Visando então, dessa maneira, eu não operaria gráfico. Se você acha que isso aqui é uma operação de um gráfico diário, na verdade, quando você passa por 30 minutos aqui, o que você está querendo buscar é trabalhar com um stop pequeno, que na verdade aqui seria em torno de 40, 50 centavos, para tentar ganhar R$4. Então você usa 30 minutos simplesmente para filtrar a sua entrada, porque você está entrando com um stop aqui, entrando aqui com um stop aqui, ao invés de entrar aqui, que ficaria um stop muito grande, muito caro, certo? Então você está diminuindo o custo do seu stop visando um lucro grande. CSN-A3 está aqui num movimento muito parecido com os Minas, só que aqui está rompendo a linha de tendência de baixa dele, tá? Isso aqui, na verdade, para os otimistas, isso aqui pode ser uma onda 1H1, ou seja, que esse movimento veio até a faixa de 18,20 e volte a cair para fazer um pivôzão de alta e reverter essa tendência. Uma outra possibilidade é o papel começar a cair a partir de agora. A gente vai ter que observar e a gente vai ter a mesma ideia de Uzi Minas. Quando a gente bota a média, a gente repara que essa onda 1 aqui é uma onda 1 meia que ainda não me deu muita confiança, né? Porque reparem que o topo dela está aqui. Então eu, a princípio, não traçaria nenhum tipo de fibo em CSN. O Gerdau, um aspecto muito parecido, teoricamente aqui rompendo, tentando romper aqui a minha média, tá? Em cima da linha de suporte de alta. Isso pode ser entendido por alguns como uma cunha,
uma cunha baixista. A cunha para cima é baixista, a cunha para baixo é altista, é o contrário. Muita gente aqui falando desse suposto pivô, que pode levar os preços aqui. Pode realmente, mas eu não considero como pivô, porque está sendo montado. Esse zigue-zague foi montado abaixo da linha de tendência de baixa, certo? Vamos pegar aqui um banco, Itaú, YouTube 4. É um padrão gráfico também muito estranho. Quando a gente joga aqui a média, a gente vê que os preços estão trabalhando abaixo da média, então isso para mim não é uma operação interessante. E aqui o que poderia tentar ser feito é, teoricamente, quem acredita em alta, olha só, a gente pode fazer isso aqui, ó, tentar operar este pivô aqui, ó, para tentar fazer um giro no papel, comprando um rompimento de 29,39, botando um stop em 28,84 para tentar vender a 32, bem ou mal, se for lá dá 11% de alta. Então essa aqui é uma operação que pode ser tentada pelo gráfico de 30 minutos. Tá? YouTube pode tentar uma operação pelo gráfico de 30 minutos, assim como os Minas, como eu falei lá atrás, também pode ser tentada uma operação pelo gráfico de 30 minutos. Tá? BVMF, vamos passar para o diário, olha lá, vamos deixar a média aqui por enquanto. Rompeu a média, voltou para baixo da média, e esse papel segue abaixo da linha de tendência de baixa. E aqui, esse papel aqui, na minha opinião, abaixo desse valor aqui é um vendaço. Por quê? Isso aqui, se vocês notarem, tem 1, 2, 3, 4, 5 ondas. E aqui iria formar um ABC para cima. E aí, a gente poderia juntar uma visão de longo prazo, que é esse pivô maior que eu estou traçando para vocês, com um pivôzinho aqui de curto prazo. Olha aqui. Ok? Então, existe uma operaçãozinha aqui que pode ser tentada, que é uma venda abaixo de 8,80 com stop acima de 9,35, visando esse movimento aqui de 7,44, que é o, aqui, né? Que é o fundo anterior, ou então que o papel busca aqui os R$6. Certo? No 30 minutos, esse papel também pode para cima se tentar operar um pivô de alta, desde que haja o rompimento de 9,38. Então, para mim, BVMF acima de 9,40 é compra, um stop curto, abaixo de 8,80 é venda, com stop também aqui de... Nós vamos ter um stopzinho aqui de 5%, não é um stop curto, não é um stop muito curto não, mas aqui nós estamos trabalhando com gráfico de 30 minutos e aqui nós estamos trabalhando com gráfico diário, então os targets também são diferentes. Outros papéis grandes aqui, o AGX, o papel que eu tentei aqui fazer uma contagem de Elliott para quem gosta, tá? Para mim isso aqui é uma 4, certo? E a gente deve voltar para fazer uma 5, mas eu não sou dono do mercado, eu não sou manda-chuva, eu não sou vidente, então a gente tem que observar o que vai acontecer, mas eu não compraria esse papel nessa região não, tá? Hipermarcas. Hipermarcas fez aquele gráfico parecido com muitos papéis, porque está abaixo da linha de tendência de baixa, na meu ver, principal, e rompeu uma linha de tendência secundária. Tá? Quando a gente joga a minha média, a gente vê a importância do uso dela, para você ver que isso aqui, ela simplesmente foi ali, voltou a cair, cai forte. Tá? Hoje o papel fechou em cima da máxima retração de Fibonacci. Se perder isso aqui, a tendência é que venha a esse fundo aqui. O gráfico de longo prazo, como vocês podem ver, olha, tem dois fibos projetando essa faixa de 9,90 a 9,59 e a outra projeção é 5,15. Então eu honestamente não acredito, gente, acho que teria que ser muita desgraça para o mercado vir aqui, né? Porque
O papel teria que perder aqui 54% do seu valor. É possível, mas eu ainda apostaria de repente numa queda de repente 15, 16%, quem sabe até aqui já dá 38%, mas uma queda de repente é 16%, para vir testar esse fundo, perder um pouquinho o fundo, e aí entra aquela história do 1, 2, 3, 4, 5, a onda 5 perdendo um pouquinho da onda 1. Tem gente que vai fazer esse pivô aqui, mas esse pivô fica muito pequeno, tá? Isso aqui não pode ser pivô. Então o pivô realmente pode ser no máximo isso aqui, ó. Mas eu acho que o melhor que eu desenhar é esse aqui. Marfrig. Essa onda aqui com certeza é uma 3, pela força da onda. Então essa 1, 2, 3, essa é a 4, vai fazer a 5. Se você projetar esse pivôzão grande aqui, a gente tem essa região aqui. Vamos projetar esse pivô de novo, que ficou faltando aqui a outra expansão que eu uso de Fibonacci. Bora. Tá aqui. 261.8. O 361.8 está aqui embaixo. Então eu acho que essa região de preços aqui, olha, situada nessa área aqui entre 7 e 6 reais, provavelmente deve ser o fundo do papel. E aí a gente deve montar aqui uma mega divergência. Eu estou torcendo para esse papel cair, gente. Estou torcendo muito para esse papel cair, que isso aqui pode ser um negócio fantástico. Vamos observar com muita atenção esse papel, tá? Um outro papel que pode fazer também um movimento parecido é a América Latina Logística, que eu venho falando. O pivô de baixa dela está aqui, busca 7 reais. Na minha opinião, claramente aqui essa aqui tem que ser uma onda 3, esse embrulho aqui tem que ser a 4 e vai fazer uma 5. Existe suporte de preço aqui nessa região, 764, então entre 7 e 764, se o mercado desabar como a gente acha que vai desabar, pode ser uma entrada interessante. O setor de construção hoje corrigiu forte. Você vê a questão de esperar romper lá em cima, porque olha só, teoricamente isso aqui foi um pivô de alta, agora os preços já voltaram para cá, então é complicado. Perdeu a retração de fibra, ficou feia a Cirela, tá? Gafisa também muito parecida, me parece que vai respeitar aqui essa linha de tendência mais baixa e vai voltar a cair. Na minha concepção, inclusive, o pivô maior, o pivô verdadeiro de Gafisa é esse aqui. Só vai atingir o objetivo quando bater 5 reais, o que dá uma quedazinha aqui de 26%. Parece difícil? Sim, parece difícil, mas se a gente imaginar que o Bovespa vá aos 47 pontos de novo, ele vai cair aqui 17%. 17%, você pode cair o Bovespa 17% e a Gafisa cai mais. Por exemplo, hoje o Bovespa caiu 0,19 e a Gafisa caiu 4,16. Então por isso que isso não é uma relação perfeita entre uma coisa e outra, tá? Esses, na minha opinião, são papéis que valem a pena acompanhar, né? O Marfrig pode dar uma chance interessante. Para cima aqui, aqueles papéis que eu falei com vocês, que a gente comentou na sexta-feira, Eco Rodovias, CCRO3, CCRO Rodovias, é um papel interessante. Exetec pode ser um pivô de alta, mas eu só compraria o rompimento 16,88, por quê? Porque houve claramente a perda da linha de tendência de alta de longo prazo. Então esse papel pode pivotar para baixo ou pivotar para cima. Merece acompanhamento. Natura, na minha opinião, pode vir buscar aqui. Por enquanto a linha de tendência de baixa está aqui. Nada muito interessante para se fazer do lado da compra. E agora à noite, para quem gosta de notícias, saiu uma notícia ruim. Os mercados europeus hoje fecharam muito fracos. A gente aqui até que fechou bem comparados a eles. O Dow Jones fechou com 0,94 de baixa. Nós fechamos aqui com o Bovespa com menos 0,20. Enquanto na Europa a média ficou entre menos 2% e menos 3%. Então vamos observar amanhã como é que vai ser o comportamento em virtude da notícia dada hoje, mas hoje à noite já foi dada, do rebaixamento da nota da Itália. Um abraço a todos, até quarta.